Assim que a gente mudou para esse apartamento, a gente precisou comprar alguns varões para botar cortina nas janelas. Então eu fui até a loja para comprar os varões, mas eu tinha esquecido de medir as janelas antes. Da loja, eu liguei para minha esposa e pedi para ela medir as janelas. Só que a gente tinha acabado de se mudar. A gente não tinha nenhum instrumento que auxiliasse na medição da janela. A princípio, eu tinha pedido para minha esposa medir o comprimento da janela utilizando a mão. Quantos palmos teria ali a janela? Só que claramente isso ia dar um problema. Por quê? A minha esposa tem uma mão menor do que a minha. Quando eu chegasse lá para o vendedor e falasse, por exemplo, eu quero um varão de 10 palmos. Como assim? O tamanho da mão da minha esposa é diferente do tamanho da minha mão, que é diferente do tamanho da mão do vendedor, por exemplo. Foi então que eu tive a ideia de utilizar uma caneta. Por mais que tenhamos canetas de tamanho diferente, elas possuem mais ou menos o mesmo tamanho. Assim eu consegui resolver o meu problema na hora de comprar o varão. Aqui no Brasil podemos medir a temperatura de uma cidade em Celsius e a distância entre duas capitais em quilômetros. Já nos Estados Unidos, eles medem a temperatura em Fahrenheit e a distância entre dois locais em milhas. Por mais que você não conheça muito bem, você sabe que quando a DeLorean atinge 88 milhas por hora, ela viaja no tempo. E por falar nisso, quer saber quanto 88 milhas por hora seria em quilômetros por hora? Basta assistir esse vídeo até o final. Muitas sociedades utilizavam padrões próprios para medir as coisas. Os egípcios, por exemplo, utilizavam o côvado por questões comerciais e tributárias. O côvado era a medida da distância entre o dedo médio e o cotovelo. Já no século XII, o rei Henrique I da Inglaterra fixou a jarda como a distância entre o seu nariz e o polegar do seu braço estendido. Ele fez isso meio que para padronizar o comércio na Inglaterra. Atualmente esta unidade é usada na medida de campos de alguns esportes, como o futebol americano. Por coincidência ou não, Derrick Henry ou Derrick Henrique foi o segundo homem na história da NFL a percorrer absurdas 99 jardas. Sensacional! Ainda o Henry e com esse cabelo aerofólio! É o aerofólio! É uma Fórmula 1! Touchdown! Tennessee Titans! Wow, Henry! 99 jardas empatando a corrida mais longa da história da NFL! Por mais que você tinha e ainda tem unidades de medidas de forma mais regional, que é mais utilizado naquela época, com o tempo a sociedade foi sentindo a necessidade de criar unidades de medidas que sejam mundiais, que sejam internacionais. Assim foi criado o Sistema Internacional de Medidas. E esse movimento então foi iniciado pela França, logo no início da Revolução Francesa. A Academia Francesa de Ciências propôs um novo sistema métrico, que não era mais baseado em partes do corpo, e sim no globo terrestre. Calcular a distância do Polo Norte até a linha do Equador numa linha reta passando por Paris, dividindo essa distância por 10 milhões, essa unidade formada era o metro. Após isso, eles fizeram uma barra que continha como padrão 1 metro e espalharam para a cidade de Paris. Sempre tinha um guarda por perto para evitar que algum espertinho mudasse o tamanho desse metro e lucrasse com essa fraude. E mesmo com essa padronização, com o tempo a sociedade foi evoluindo e cada vez mais foi necessitando de precisão. Com isso, os cientistas começaram a perceber que utilizar constantes da natureza era a melhor forma de você construir unidades. Atualmente, o Comitê Internacional de Medidas estabeleceu que o metro seria relacionado com a velocidade da luz e que o segundo, por exemplo, seria relacionado com as vibrações do átomo do Césio-133. E dentre as principais medidas, o quilo foi a unidade que sofreu mudança mais recentemente. Antigamente, o quilograma padrão ele era baseado num cilindro feito de platina e irídio. Mas estima-se que até 2018 esse cilindro
perdeu cerca de 50 microgramas da sua massa, o que equivale a 1 grão de areia. Hoje em dia, o quilograma baseia-se na constante de Planck, que é mais uma constante que pertence à natureza. E para você que chegou até aqui, 88 milhas por hora equivale a mais ou menos 142 km por hora. E agora, você que sabe a importância da unidade, que sabe a importância do Sistema Internacional de Medida, clique no card aqui em cima para aprofundar mais o assunto e aprender as transformações em cada sistema de medida. Valeu, até a próxima!